Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos 1. Tá? Então, nas últimas aulas, nós vimos o teorema de Thevenin, né? E hoje nós vamos começar o teorema de Thevenin, teorema de Norton. Tá? Então, todos esses teoremas, pessoal, esses 4 teoremas, né, que a gente vai ver, na verdade, eles são utilizados mais ou menos para a mesma função, né, que é simplificar a análise de circuitos mais complexos. Tá? Então, o teorema de Norton e o teorema de Thevenin, eles são teoremas duais. Tá? Eles servem para a mesma coisa, só que são obtidos de formas um pouquinho diferentes. Tá? Então, qual que é o objetivo do teorema de Norton? Tá? Motivação. Então, a motivação, na verdade, é a mesma do equivalente Thevenin. É nós pegarmos um circuito linear, né, de 2 terminais. Vai ter terminal A, terminal B. E aqui dentro vai ter vários componentes, tá? Várias fontes, resistores, fontes controladas. E nós vamos transformar isso em um circuito equivalente mais simples. Ok? No equivalente Thevenin, nós tínhamos uma fonte de tensão e um resistor. Fonte de tensão em série com um resistor. Aqui nós vamos ter agora uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Tá? Então, essa corrente aqui da fonte de corrente a gente chama de IN, que é a corrente de Norton, e o resistor aqui a gente chama de RN, que é o resistor de Norton. Tá? Resistor de Norton. Então, esse circuito aqui, ó, todo esse circuito mais complexo é convertido em um circuito mais simples, tá? Composto apenas por esses 2 componentes. Tá? E ele vai ter novamente 2 terminais, e na saída nós teremos aqui uma carga que pode ser trocada, né? Depois de encontrado o equivalente Norton, nós podemos trocar a carga e daí calcular a tensão entre os terminais, a corrente nos terminais, okay? Sem precisar resolver todo o circuito de novo. Tá? Se a gente estivesse resolvendo esse circuito do início aqui, nós teríamos que, para cada carga, resolver todo o circuito. Tá? Então, ele vale a pena quando nós temos algumas cargas apenas para serem trocadas. Tá? Ok? Então, obtenção do equivalente Norton. Como é que a gente faz para encontrar o equivalente Norton? Lá no equivalente Thevenin, para achar a tensão de Thevenin, nós calculávamos a tensão de circuito aberto, tá? Entre os terminais. Aqui, no equivalente Norton, nós fizemos um curto-circuito entre os terminais. Então, entre o terminal A e B, a gente fecha um curto, tá? E calcula a corrente resultante nesse curto-circuito. Tá? Então, esse é o procedimento. Então, nós vamos calcular a corrente no curto, tá? Que é a corrente em AB, que é igual à corrente de Norton. Ok? E depois nós vamos pegar e zerar todas as fontes independentes que a gente tiver dentro do circuito e vamos calcular a resistência entre os terminais, tá? Que é a resistência de Norton. Tá? Então, se vocês perceberem, a resistência de Norton ela é obtida da mesma forma que o resistor do equivalente Thevenin. Tá? São equivalentes, é o mesmo valor. Tá? Tanto faz se for resistência de Norton, resistência de Thevenin é o mesmo valor. Tá? Ok? Então a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Tá? Então a definição do teorema, o teorema afirma que um circuito linear de 2 terminais pode ser substituído por um equivalente que consiste em uma fonte de corrente IN em paralelo com um resistor RN, onde IN é a corrente de curto-circuito entre os terminais e RN é a resistência equivalente nos terminais, quando as fontes independentes estão desligadas. Tá? Então essa é a definição do teorema de Norton. Tá? Bem tranquilo. E daí nós teremos este circuito aqui. Tá? É um circuitinho com uma fonte e um resistor. Ok? Então, passos para fazer a obtenção do teorema de Norton. Tá? Primeiro passo, obtenção da corrente de Norton. Então, realizar um curto-circuito. Tá? Realizar um curto-circuito entre os terminais A e B, onde você deseja obter o equivalente Norton. Calcular a corrente de curto-circuito utilizando algum método, tá? Qualquer método. E essa vai ser a corrente IN. Tá? Obtenção do resistor de Norton. Então, desligar todas as fontes independentes. Tá? Como a gente já fez lá no Thevenin, mesma coisa. As fontes dependentes nunca são desligadas. Tá? Então, caso o circuito possua apenas fontes independentes, daí a gente precisa só zerar as fontes, né, e encontrar a resistência equivalente. Tá?
Caso tenha alguma fonte dependente, fonte controlada, né, que nem nós fizemos para o Thevenin, né, a gente vai conectar, então, uma fonte de tensão ou de corrente entre os terminais e calcular. Se botou tensão, calcula a corrente. Se colocar fonte de corrente, calcula a tensão. E daí divide uma pela outra. Tá? Que nem a gente fez lá no equivalente Thevenin. Mesma coisa, mesma coisa. Tá? Beleza? Como desligar a fonte, é a mesma coisa. Tá? Fonte de tensão vira curto-circuito. Fonte de corrente vira circuito aberto. Tá? Mesma coisa do que lá no Thevenin. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios, porque a teoria ela é bem parecida. Pelo menos metade dela é exatamente igual, que é o resistor de Norton, que é igual ao de Thevenin. Então, praticamente a mesma coisa. Então, vamos fazer agora um exemplo aí, que na verdade são os mesmos exemplos da aula de Thevenin, só que agora nós vamos encontrar o equivalente Norton. Ok? Então, tá. O nosso objetivo aqui, então, é encontrar o equivalente Norton, tá? Entre os terminais A e B, tá? Do circuito abaixo, e calcular a tensão entre os terminais A e B para uma carga, tá? RL1, RL2, RL3. Tá? Lá também a gente tinha na lista, os primeiros exercícios da lista são exatamente esses, né? Nós temos 3 cargas diferentes, eu quero calcular a tensão nos terminais para essas 3 cargas. Tá? Então, uma opção é pegar e colocar a carga aqui e resolver todo o circuito 3 vezes. Tá? E a outra opção é encontrar o equivalente Thevenin e Norton uma vez e depois calcular para 3 cargas diferentes, tá? Que é o mais fácil e é o que eu quero que vocês façam. Tá? Ok? Então, o que vocês fariam? Como é que são os passos, né? Vamos lá. Primeiro passo. Então, realizar um curto-circuito entre os terminais A e B, onde eu quero encontrar o equivalente Norton. Tá? Então, aqui nós temos o terminal A e o terminal B. Nós vamos vir aqui e fechar um curto-circuito ali. Tá? Então, é só fechar um curto, não tem problema. E vamos calcular a corrente neste curto-circuito. Tá? Então, geralmente, pessoal, no curto-circuito vai ter 2 casos. Vai ter o caso onde a gente tem um resistor aqui, ó, tá? Então, esse resistor, ó, ele está em série com o curto-circuito. Então, na verdade, o que nós temos que calcular é a corrente no resistor 2. Tá? Corrente no resistor 2 vai ser a corrente no curto-circuito. Tá? Se não tivesse, pessoal, digamos que não tivesse esse resistor aqui, digamos que aqui eu não tivesse o resistor, fosse só o R3, tá? E a gente fechasse um curto, a gente ia acabar eliminando esse resistor 3, tá? Então a gente ia acabar, não ia precisar calcular nada do resistor 3, porque ele seria curto-circuitado, né, pelo curto para dar análise, tá? Daí ele some, a gente calcularia a corrente desse resistor mais a corrente dessa fonte que iam passar pelo curto, tá? Próximo exemplo, eu acho que é assim, tá? Ah, mas onde é que foi a informação desses 30 ohms? Ela sumiu? Não, ela vai aparecer depois na resistência equivalente na resistência equivalente de Norton, tá? Mas isso é o próximo exemplo, tá? Vamos fazer este exemplo aqui, onde nós temos um resistor aqui em série com a saída, tá? Então aqui eu posso calcular, que nem eu falei, da forma que vocês quiserem, tá? Posso fazer por superposição, posso fazer por malhas ou por nós, tanto faz, tá? Por malhas até seria interessante, ó, porque se vocês colocassem aqui, ó, seria uma malha aqui que já está resolvida, que é 3 amperes, uma malha aqui e uma malha aqui, tá? Aqui seria, digamos, um I1 e aqui um I2. O I2, pessoal, é exatamente a corrente que eu estou procurando, tá? Então, se vocês fossem fazer por malhas, a própria corrente da malha é a corrente que eu estou buscando, ok? Então, é mais... em alguns casos, pode ser mais fácil. O bom de fazer por malhas é que ele já vai me dar a corrente direto, tá? Só que muitas vezes malhas acabam aumentando a ordem do sistema. Tá? Então, nessa aqui, a ordem do sistema seria uma ordem 2x2, sendo que a terceira aqui está pronta já, né? Seria 3 malhas, só que uma já está pronta. Tá? Pode ser feito por isso aqui, eu vou deixar para vocês fazerem. Eu acho que aqui eu fiz por nós, tá? Então, aqui eu teria, por exemplo, um nó B, tá? Que seria do terminal B, que está aqui embaixo, ligado no terra, então ele é 0 volt, tá?
E toda essa parte aqui é 0 volt. O nó A também é 0 volt, né? Porque está em curto, tá? Então, eu poderia calcular essa tensão aqui, por exemplo, tensão Vx, ok? Seria a tensão desse nó aqui a ser determinado. Então, se vocês perceberem, só tem essa tensão a ser determinada, só esse nó para ser determinado, porque aqui já é 80 volts, tá? Então, ficaria um sistema 1 por 1, e depois que eu calculei a tensão Vx, com a tensão Vx eu posso calcular a corrente em IR2 aqui, que é a corrente do curto, tá? Então, vai ser só o IR2, vai ser Vx sobre 8, né? Tá? Então, é só calcular o Vx, ok? Então, para fazer esse procedimento, é um procedimento por nós da mesma forma, né? Nós vamos pegar aqui, somar as correntes. Aqui tem a corrente IR1, tá? Aqui tem a corrente IR2, que é Vx menos 0 sobre 8, e a corrente IR3, que é Vx menos 0 sobre 30, tá? E daí soma as correntes nesse nó aqui, tá? Soma as correntes. Corrente IAB que eu estou buscando é a própria corrente do resistor 2. Tá? Aplicando o Kirchhoff nesse nó aqui, ó, nós temos que está entrando 3 amperes aqui, está entrando a corrente IR1 e está saindo IR2 e IR3. Tá? Está saindo IR2 e IR3. E aí, substitui, tá? 80 menos Vx, Vx sobre 8, Vx sobre 30. Tira o mínimo aqui, 28 e 30, aqui dá 120 o mínimo, tá? 120 dividido por 1 aqui dá 120 vezes 3. 120 dividido por 20 dá 6. 120 por 8 dá 15. 120 por 30 dá 4. Tá? E daí corta os 120. Isola o Vx. Então, esse Vx vai para o outro lado. Tá? Vai dar 25 Vx. Desse lado vai dar 840 daqui. E dá 33,6 volts. Tá? Beleza? Então, essa é a tensão Vx. É a tensão aqui, ó. Tá? Lembrando que essa tensão não é a tensão que nós estamos procurando. Tá? Quem nós estamos procurando é a corrente IAB. Tá? Então, IAB é a corrente do resistor 2, então a gente precisa calcular esse cara aqui. Tá? Então, vai ser Vx sobre 8, 33,6 sobre 8 vai dar 4,2. Tá? Então, a corrente de Norton, tá, pessoal, ela é 4,2. Okay? A corrente de Norton a gente pode entender também como a corrente de curto-circuito, né? Corrente de curto-circuito nos terminais A a B, né? Porque eu vou fechar um curto. Não tem como esse circuito, pessoal, fornecer mais do que 4,2 amperes. Tá? Porque essa já é a corrente de curto-circuito nos terminais. Tá? Já é a corrente de curto-circuito nos terminais. Beleza? Tranquilo? Vocês estão comigo aí, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tô aqui, tô aqui. Estão aí? Demorei, é. Estão vivo? Tá. Eu tenho que ter, tem que chamar de vez em quando, né? Não sei, às vezes pode ser que eu tô sozinho aqui, nem saiba. Mais alguém tá acompanhando aí? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Tá, beleza. Então tá. Então, aqui que nós fizemos até agora, nós calculamos a corrente de curto-circuito nos terminais AB, e essa corrente de curto-circuito é a corrente de Norton, tá? Depois, o passo 2, nós temos que zerar as fontes independentes, né, que no caso são todas, né, as duas, e calcular a resistência entre os terminais, tá? Da mesma forma que a gente fazia no equivalente Thevenin, mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui uma fonte de tensão, nós vamos fechar um curto aqui, e a fonte de corrente vai virar um circuito aberto, tá? Vai ficar assim, tá? Daí, a gente faz esse slide, na verdade, é o mesmo da aula retrasada, né? Nós só temos que calcular a resistência equivalente entre os terminais. Então, é como se a gente colocasse uma fonte aqui, né? Uma fonte, corrente vai ir para lá, vai produzir um mais aqui, vai chegar nesse nó, vai se dividir, tá? Aqui o mais está ligado com o mais, aqui o menos está ligado com o menos. Então, esses dois aqui estão em paralelo, né? É um circuitinho paralelo assim. Em série com aquele resistor de 8, tá? É só fazer o equivalente. 20 com 30 ali vai dar um paralelo, né? Vai dar 12, em série com aquele 8 lá,
e vai dar, então, um resistor AB de 20 ohms. Tá? Que coincidência aí que deu um número exato, né? Bonitinho, múltiplo de 10 ainda. Tá? Então, o resistor equivalente entre os terminais AB vai dar 20 ohms. Então, essa resistência é a nossa resistência de Norton, tá? Que é a mesma resistência de Thevenin. Beleza? Então, o nosso equivalente ele ficou assim. Ó. Nós temos aqui todo o circuito, tá? E o equivalente desse circuito aqui vai dar o equivalente de Norton. Tá? Então, vai ser uma fonte de 4,2 amperes e um resistor de 20 ohms. Tá? Então, esse aí é o equivalente Norton. Então, aqui, pessoal, como é que a gente fez para achar a corrente de Norton? A gente pegou e fechou um curto-circuito aqui, ó, tá? E achou essa corrente aqui que deu 4,2 amperes. Essa é a corrente de curto-circuito. Então, no equivalente, se a gente fechar um curto entre os terminais, também tem que dar a mesma corrente. Né? Então, de fato, ó, se eu vir aqui e fechar um curto aqui, ó, o que vai acontecer? Como eu curto-circuitei esses dois terminais, eu vou zerar esse resistor. Tá? Então, toda a corrente de 4,2, pessoal, vai passar por onde? Vai passar por aqui. Tá? Então, no circuito, eu terei a corrente máxima, né? Que é a corrente de 4,2 amperes, que vai estar passando aqui. Ok? Então, se eu fechar um curto tanto no circuito original quanto no equivalente Norton, a corrente de curto-circuito tem que dar a mesma. Tá? Lembrando que fonte de corrente, pessoal, eu posso deixar ela em curto. Tá? Se eu tiver aqui uma fonte de 10 amperes, a corrente vai ficar circulando aqui, ó, 10 amperes, não tem problema. A tensão nos terminais vai ser 0 volt, mas vai ficar circulando 10 amperes. Tá? Beleza? Então, os dois circuitos são equivalentes, ou seja, ambos produzem a mesma tensão ou corrente nos terminais para diferentes cargas conectadas entre os terminais A e B. Tá? Então, se eu quiser testar as três cargas que eu dei no início, lá, ó, RL1 de 5, RL2 de 10 e RL3 de 20, eu posso fazer isso. Ó. Eu só vou conectar a carga aqui, ó, tá? Conectei o meu resistor de 5 e eu quero calcular a tensão VAB, tensão entre os terminais. Então, como é que eu faço aqui? Eu faço um paralelo desses dois resistores, né? Esses dois resistores vão virar um resistor só, e daí é só a primeira lei, né? R vezes I. Então, se eu tenho já a corrente, multiplicar pela resistência vai dar a tensão entre os terminais. Tá? Então, é só fazer o paralelo, né? Vai dar os 20 em paralelo com 5, vai dar 4 ohms. Tá? Então, a tensão VAB, só multiplicar ali, vai dar 16,8 volts. Tá? Então, depois que eu já calculei o equivalente, é fácil, é só trocar a carga. Né? Se fosse lá no início, eu teria que recalcular todo o circuito. Tá? Tá? Alguém chamou aqui. Ou não quer terminar. Tá. E aí, pessoal, o segundo circuito, ó, eu só vou trocar uma carga de 10 aqui. Tá? Vou colocar uma carga de 10, o resistor de 20, né? Vou fazer o paralelo dos dois. 10 em paralelo com 20. Vai dar 6,667. Tá? E daí, multiplicar pela corrente, vai dar 28 volts. Tá? E depois, com a terceira carga, né? Que vai dar 20 com 20 ali. Vai dar 10. E daí, multiplica pela corrente, vai dar 42 volts. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui basicamente é os primeiros exercícios da lista. Tá? Que são 3 cargas diferentes que vocês têm que testar. Beleza? Dúvidas aqui? Acho que é bem tranquilo esse exercício aí, né? Esses primeiros aí. Não tem fonte controlada ainda. Daí é mais tranquilo, né? Dúvidas? É o frio, pessoal, que vocês estão tão quietos assim? Ninguém? Tranquilo? As dúvidas aparecem na prova depois, né, Tia? Sim.
Então tá, vamos seguir, já que vocês estão quietos aí, vamos passar conteúdo, né? Já que vocês não querem interagir, né? Cansado, professor, é sexta-feira, não quero falar. Então tá. Vamos lá, pessoal. Segundo caso, tá? O segundo caso, pessoal, ele é aquele mesmo segundo caso da aula de circuito Thevenin, tá? Mesma coisa, só que agora vamos encontrar o equivalente Norton, tá? Então, objetivo, encontrar o equivalente Norton, tá? Entre os terminais A e B do circuito abaixo, né? Utilizando aqueles passos que eu mostrei antes, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para encontrar o equivalente? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é realizar um curto-circuito entre os terminais A e B. Tá? Então, entre os terminais A e B, aqui nós vamos fechar um curto, e o nosso objetivo é encontrar a corrente AB. Tá? O que é a corrente AB? É a corrente que flui do terminal A para o B. Então, essa corrente aqui, ó. Tá? Já estava ali. Tá? Então, é a corrente entre os terminais AB. Okay? Então, chegamos aqui, nós temos que usar algum método para calcular essa corrente. Tá? Então, aqui, tanto faz o método que vocês utilizarem. Pode ser o método das malhas, pode ser o método dos nós. Tanto faz. Se vocês forem fazer por malhas, né, vocês podem fazer uma malha aqui, ó, tá? Malha I1. Aqui vai ser a malha I2, que é a corrente IAB. E aqui a malha I3. Tá? Sendo que aqui no meio, pessoal, tem uma super malha. Tá? Porque essa fonte de corrente aqui está no meio, entre as duas malhas. Tá? Então tem que fazer uma super malha entre esse circuito aí. Tá? Acho que eu vou resolver esse circuito lá na prancheta, senão fica muito chato só mostrando no slide aqui. Tá? Vou trocar de software aqui e vou resolver lá na prancheta, que daí fica mais dinâmico. Hein? Senão só no slide ali perde a espontaneidade do exercício. Improvisação do exercício. Tá. Ok. Estão vendo na tela aí? Tá. Então, o meu objetivo, pessoal, é encontrar a corrente de curto-circuito aqui, ó. Tá? Que é essa corrente IAB, tá? Do circuito. Ok? Então, eu tenho que pegar e resolver esse circuito aí utilizando algum método. Tá? Qual método vocês vão escolher, tanto faz. Tá? Se vocês fizerem por malhas, tá? Eu acho que no slide já está feito por nós. Tá? Eu vou fazer... Por malhas vai dar 3 malhas aqui, vai dar bem mais cálculo. Tá? Mas, como são poucos componentes, eu vou acabar fazendo por malhas aqui, porque eu gosto de sofrer aqui. Tá? Então, vou fazer por malhas. Corrente I1, I2 e a corrente I3. Ok? Corrente I1, I2 e I3. Então, eu vou marcar as polaridades. Tá? Marcar as polaridades de acordo com as correntes. Ok? Aqui e aqui. Tá? Então, fazer da primeira malha aqui, ó, do I1. Ok? Malha do I1. Então, sair desse ponto aqui, ó, vai ficar menos 40 mais 12 vezes I1 mais 8 vezes I1 menos I2. Ok? E fechou a primeira malha, né? Depois, temos que contabilizar essa segunda parte, né, pessoal? Só que essa segunda parte tem uma fonte de corrente no meio das malhas. Então, eu não posso usar malhas direto. Tem que fazer uma super malha. Então, eu vou sair daqui, eu vou fazer esse caminho por fora. Tá? Tem poucos componentes, então não vai ser tão complicado assim. Então, vou sair daqui, ó. Vou chegar num 8, né? Então, vai ficar... Isso aqui é a super malha, né? Então, isso aqui vai dar 8 vezes I2 menos I1, ok? Continuei isso passando, cheguei lá em cima, mais 5 vezes I3, né? Mais 20. Igual a zero. Tá? Então, essa aqui é super malha, ok? E depois nós temos que pegar e contabilizar esta corrente aqui, ó. Tá? Essa corrente nesse nó aqui, porque ali vai estar contabilizado a corrente da fonte de corrente. Ok? Isso aqui, pessoal, é o que vocês mais erram, tá? Na hora de contabilizar essa corrente. Ou, pelo menos, alguns acertam fazendo da maneira errada, mas acabam acertando. Tá? Então, nesse nó aqui, pessoal, vou desenhar ele aqui, ó, é o que mais ficou dúvida, é o que mais vejo coisa errada vocês fazendo. Tá?
Então, aqui ó, nós temos a fonte de corrente com 2 amperes. Tá? Ela está entrando no nó. Tá? Assim, assim, 2 amperes. Então, ela está entrando no nó. E desse lado, pessoal, nós temos aqui ó, a corrente I2 entrando no nó. E desse lado, nós temos a corrente I3 saindo do nó. Tá? O que vocês têm que olhar, pessoal, é nesse fio aqui, nesse aqui e nesse aqui, né? Então, se vocês olharem nesse fio da esquerda, ó, a corrente 2 ela está entrando, tá? Está entrando no nó. Nesse fio de baixo, quem está entrando é o I2, tá? E quem está nesse fio aqui, quem está saindo, pessoal, é o I3. Muitos contabilizam o I2 saindo no nó, porque ele, na verdade ele sai também, né? Porque ele faz isso aqui e sai. Só que quem está no fio de baixo é só o I2. Tá? Então a gente contabiliza só o I2 nesse fio de baixo, que é a corrente que está aqui, ó, tá? Nesse trecho. Tá? Então você tem que contabilizar no lado onde a gente não sabe a corrente, que é do lado esquerdo aqui. Tá o I2 entrando. Ok? Então ali, ó, quem está entrando naquele nó é o I2. E quem está entrando aqui também é o 2 amperes. Tá? E quem está saindo é o I3. Ok? Então é basicamente isso aí. Tá? Então aqui, pessoal, o que que a gente pode fazer? A gente tem aqui ó, I1 e I1. Aqui nós vamos somar 12 com 8, vai dar 20 vezes I1 menos 8 vezes I2, igual a zero. Tá? E o 40 vai para o outro lado, vai dar 40 aqui. Beleza? E daí aqui nós podemos pegar o I2 mais I1 e substituir aqui, ó. E já vai simplificar bastante para nós. Aqui vai dar 8I2, ok? Vezes, aqui dá menos 8 e 1, ok? Aqui vai dar mais 5 vezes tudo aquilo ali. 2 mais 2, e aqui vai dar menos 20, ok? Então aqui vai dar 8 e 2, menos 8 e 1, ok? Mais 5 e 2, 10 aqui. E lá vai dar menos 20, ok? Ok, aqui vamos somar então. Esse cara vai para o outro lado, vai ficar negativo, vai ficar menos 30 do outro lado. Vai ficar menos 8 e 1. 8 com 5 aqui vai dar 13, né? 13 e 2. E esse cara vai para o outro lado, menos 30. Tá? Beleza, então só temos que solucionar essas duas equações aí. Tá? O que que a gente pode fazer aqui para simplificar? Não tem muita coisa que dá para fazer. Dá para isolar o I2, aqui tem um 13 que fica ruim. Vamos pegar e... Aqui dá para dividir tudo por 4, se a gente quiser, né? Aqui vai dar 5 e 1, menos 2 e 2. E aqui vai dar 10. Tá? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 10, 40. Tá? Só isso aqui que dá para simplificar. Que tanto faz qual que vocês isolarem, porque é bom calcular os dois, né? Porque a gente, na verdade, só precisa do I2. Tá? Precisa do I2, mas vamos calcular todos. Então, vamos calcular o I1 aqui primeiro. Então, aqui vai ficar 2 e 2 mais 10 sobre 5, né? Tá? E daí substitui isso aqui. Tá? Então vai dar menos 8 vezes 2 e 2 mais 10 sobre 5. Tá? Mais 13 igual a menos 30. Tá? Se alguém puder acompanhar aí, vai verificando se não tem nenhum erro. Tá? Ok. Aqui até daria para tirar um mínimo, mas poderia multiplicar tudo isso aqui por 5, tá? Então, se eu multiplicar tudo por 5, vai cortar com esse cara aqui, vai sobrar só o que tem em cima, daí vai ficar 2 vezes 16, dá menos 2 vezes 8, dá 16 e 2, tá? E aqui mais 80, ok? Aqui vai dar... Não, não é menos 80, professor.
Menos 80. Isso aí, ó. Perfeito. É só para ver se vocês estavam ligados aqui. Tô ligeiro. Estou aí. Aquela pegadinha. Isso aí. E aqui vai dar 65,2. E aqui vai dar menos 150. Tá? Beleza, então aqui é 65 menos 16. 49 vezes 2. Tá? E esse 80 vai passar para o outro lado, vai ficar 80 menos 150. Vai dar menos 70. Ok. Ah, Ok. ambos múltiplos de 7. Quem diria? Hum, Provavelmente vai dar uma fechadinha o número, eu acho. 49. Não sei, não. A 49. 49 é meio bucho de É, dividir. mas é isso aí, acho que é. Menos 1,428. Acho que dá número quebrado isso aqui mesmo. Aí já fica desconfiado, né? Mas só tem um jeito de descobrir, né? Vamos ter que substituir esse número aqui, ó, né? E vamos calcular, né? Vamos ver quanto é que vai dar. E substituir para ver se a gente resolveu certo. 2 vezes 4, 2, 8. Pelo menos 3 casas depois da vírgula sempre. Tá? Eu gosto desse. Como esse número já está na calculadora, né, pessoal? Eu uso todas as casas. E daí fica a chance de dar um número mais exato é melhor. Tá? Mais 10 dividido por 5, né? É que eu acho que a minha calculadora bugou aqui. Menos 10 menos 2 vezes aquilo ali. 1,42 também. Mesmo número. Só que positivo. Tá? Beleza, vamos substituir. Podemos calcular aqui. Vamos substituir então isso aqui na primeira equação, né? Então, vai dar menos 40 mais 12 vezes o I1. O I1 é um valor positivo. Mais 8 vezes o I1, que é um valor positivo. Menos o outro que é negativo. Então, menos com menos vai dar mais. Aqui, fecha. Ok, fechou. Menos 8 é menos 13. Então, tá. A princípio, tá certo esses valores. Não vou nem conferir na outra. Tá. Então, beleza. Esse cara aí é o I2 aqui, pessoal, é o nosso IAB. Tá? Então, o nosso IAB é o I2. Tá? Que é também a nossa corrente de Norton. Tá? Que é menos 1,428 amperes. Tá? Então, está calculada a corrente de Norton. E o próximo passo, pessoal, é o quê? É a gente desenhar, então, um circuito aqui e encontrar a resistência equivalente entre os terminais, tá? Zerando as fontes. Tá? Então, aqui no circuito, o que nós vamos fazer? Nós vamos zerar as fontes. Então, essa aqui é uma fonte de... Essa aqui é uma fonte de tensão, ela vai virar um curto-circuito. Tá? Essa aqui é uma fonte de corrente e vai virar um circuito aberto. Tá? E essa aqui é uma fonte de tensão que vai virar um curto-circuito. Tá? Então, o nosso equivalente é deste circuito aí. Tá? Então, qual que é a resistência equivalente entre os terminais A e B? Tá? Então, aquela coisa, vamos colocar uma fonte de tensão aqui. Tá? Corrente vai vir aqui, vai se dividir, né? Tá? Então, vai ficar a mesma coisa que o circuito de antes, né? Menos vai ficar com menos, mais com mais, tá? E daí esses dois caras aqui vão ficar em paralelo, tá? Paralelo de R1 com R3. E daí esse paralelo vai ficar depois em série com o R2, ok? Então, o nosso resistor AB,
ele é o R2 mais, né, o R1 em paralelo com o R3. Tá? Lembrando esse símbolo aqui, pessoal, que é quando nós temos dois resistores em paralelo, é uma simbologia aí para paralelo. Então, o mais ele indica que está em série, né? Porque a gente soma as resistências. Então, se vocês verem dessa forma aqui, o R2 ele está em série com o paralelo do R1 com o R3. Então, como é que fica a resistência aqui? Fica o R2, que é 5, mais 12 vezes 8 sobre 12 mais 8. Vou dar um spoiler aqui, vai dar 9,8. 9,8. Eu acho que é isso aí mesmo. 12 vezes 8. Tu fez agora ou tu olhou na aula passada? Porque é o mesmo, né? Ah, eu fiz agora. Agora. Ah, beleza. Então, o resistor de Norton é 9,8. Beleza? E aí, é só montar. Vocês têm que montar para mim o circuitinho. Sim, que eu já fiz errado aqui. Sim. Tá? Com a resistência de Norton aqui. Assim. A e B. Esse é o resistor de Norton, que é 9,8. Tá? Ohms. E a corrente, que é menos 1, né? 428 amperes. Tá? Então, vocês deixam a corrente negativa aqui, pessoal. Tá? Significa que, na verdade, a corrente está indo para baixo. Tá? Mas como a seta inicial aqui está indo para cima, tá? Então deixa a corrente apontando para cima com valor negativo. Tá? Seria a mesma coisa do que um valor positivo apontando para baixo. Tá? Beleza? E daí, se tiver alguma carga aqui que vocês precisam testar na saída, não sei se no exercício tinha, no exercício não pedia, tá? Mas se tivesse, digamos que aqui eu tenho um RL de, sei lá, de 20 ohms, tá? E eu quero calcular quanto que é a tensão VAB, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o paralelo, vou colocar aqui na saída um resistor de 20 ohms, tá? Daí eu vou fazer o resistor equivalente, tá? Que é o RN, esse aqui é o meu RL, né? Em paralelo com o RL, tá? Mais RL. E depois a minha tensão VAB, ela é sempre a corrente de Norton vezes o resistor equivalente. Tá? Nesse caso vai dar um valor negativo porque a corrente é negativa. Tá? Mas daí é só fazer o paralelo ali de 9,8 com 20, vai dar um valor um pouco menor que 9,8. E daí multiplicar e vai dar um valorzinho negativo ali de tensão. Tá? Beleza? Daí nos exercícios lá, nos primeiros da lista, tem 3 cargas para vocês testarem, né? Testarem não, calcularem 3 cargas diferentes, tá? Por que que eu peço aquilo? Porque é para isso que serve, né? O equivalente. É para a gente calcular a tensão para diferentes cargas, sem precisar resolver todo o circuito. Porque se aqui o pessoal tivesse um resistor, aquele resistor de 20, ele estaria aqui, ó, entre o A e o B. Daí nós teríamos que resolver todas essas malhas aqui. Se fosse 3 resistores diferentes, teríamos que resolver as 3 malhas 3 vezes. Tá? Sendo que aqui a gente resolveu uma só, que é um pouco mais simples porque não tem um resistor lá. Então, é um componente a menos. Tá? Em alguns circuitos simplifica bastante, tá? Porque quando a gente faz o curto-circuito para fazer análise, se tiver um componente em paralelo aqui entre o A e o B, ele vai acabar sendo eliminado. Tá? E daí, às vezes, simplifica o circuito. Tá? Às vezes, nem sempre. Tá? Entendido, pessoal? Bem parecido, né, com o Thevenin, né? Não muda muita coisa, né? O procedimento é bem parecido. Não pode ser tão fácil. Alguma coisa eu olhei errado. Não, mas é assim, é assim. É que vocês gostam de complicar, né? Tem que complicar, né? Esse aqui não é tão complicado assim. Uhum. Não é tão complicado assim. Tranquilo? Todo mundo meio cara desconfiado, meio. Mas é bem isso aí, pessoal, tá? Bem isso aí.
Voltar lá para a aula. Tá? Então, tanto faz o método que vocês utilizarem. Aqui no slide que eu tenho feito para ficar com o material, eu fiz por nós. Tá? Então, eu calculei, como eu fechei um curto aqui, ó, eu calculei a tensão todo esse cara aqui, ó, virou um nó. Tá? Então, posso fazer por nós aqui, eu tenho que calcular essa corrente AB. Tá? Então, aqui, como é que eu fiz? Primeiro, eu vou resolver os nós. Né? O nó, só tem o Vx. Esse ponto aqui é 40, esse ponto aqui é 20. Tá? Aqui embaixo é zero, só falta o Vx. Tá? Então, coloca todas as correntes, I1, R2 e R3. Tá? E daí calcula as correntes. Tá? Depois, calcula a tensão Vx. Faz todo o equacionamento, vai dar 22,857, é o Vx. Tá? Daí vocês podem calcular as correntes, IR1, IR2 e IR3, tá? Só que o que eu quero descobrir é a corrente AB, tá? A corrente AB. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um nó, pode ser esse nó aqui ou esse nó aqui, e daí eu somo as correntes no nó. Se eu pegar o nó da esquerda, tá entrando IR1 e tá saindo IR13 e IAB. Tá? Daí eu calculo o IAB por ali, tá? Que é o IR1 menos o IR3. Que dá aquela mesma corrente. E eu posso calcular por essa outra aqui, ó, do lado direito, que daí nós temos que o IAB mais 2 amperes, né? Então os dois aqui estão entrando, tem que ser igual ao IR2. Tá? Então o meu IAB, ele é o IR2 menos 2. Tá? Então pode ser pelo nó da esquerda ou pelo nó da direita, tanto faz. Tá? Tanto faz o método também que vocês querem calcular. Pode ser por um, pode ser pelo outro. Tá? Ambos vão chegar no mesmo resultado. Beleza? Depois, para fazer o cálculo da resistência equivalente, é a mesma coisa, tá? 9,8. E daí chegamos no equivalente final. Tá? Tranquilo? Então, os dois circuitos são equivalentes. Se eu fechar um curto aqui, vai dar menos 1,429 amperes, que é a mesma coisa do que se eu fechar um curto aqui. Tá? Vai dar toda essa corrente, vai passar por lá, porque se eu fechei um curto, aqui vai ser 0 volt, não vai nada de corrente para o resistor. Tá? Beleza? Então tá, bem simplesinho, nada de novo. Tá? Tranquilo? Então, esses casos aí, pessoal, são os casos bem simples, tá? Vamos agora fazer um caso onde nós temos a fonte controlada, tá? Aqui nós temos aquela fonte controlada VX lá que a gente tinha naquele exercício de Thevenin lá, que é a mesma coisa, tá? Beleza? Mas vamos fazer um intervalinho aqui, 10 minutinhos. Voltamos às 9 horas, pode ser? Agora é 8h50. Tá? 10 minutinhos de intervalo aí, voltamos às. Eu vou deixar no slide aqui, se alguém quiser fazendo. Né? Voltamos às 9. Pode ser? Dá tempo de tomar uma água, dá tempo do Thiago lavar a cara ali, que ele acabou de sair da cama ali, então dá pra. Tranquilo? Thiago Velho faz tempo que tá levantado já, Tá professor. levantando. Uhum. Então tá. Bom, 10 minutinhos aí de intervalinho. Valeu.
Bora! E aí? E aí? Estão todo mundo aí? Eu sim. Então tá, vamos lá. Eu também também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá. Deixa eu só trocar o. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos para o próximo exemplo, tá? Que esse aqui seria o terceiro caso, né? Onde nós temos agora fontes controladas, tá? Temos fontes controladas. Vamos ver como é que a gente procede, tá? Então, nesses casos, pessoal, primeira coisa, nós vamos pegar e calcular a corrente de curto-circuito, tá? Nos terminais, né? Que é o primeiro passo, tá? Então, nesse circuitinho aqui, ó, nós vamos pegar e fechar um curto ali entre os terminais A e B. Eu vou fazer lá no sketchbook que fica melhor de mostrar, tá? Depois vocês acompanhem aqui na... Depois está tudo no slide feito de qualquer forma, tá? Então tá. Todo mundo vendo aqui. Ok. Então aqui, pessoal, o nosso objetivo é o quê? Achar a corrente de curto-circuito entre os terminais A e B. Então, vou fechar um curto aqui e vou calcular essa corrente IAB. Perfeito? Então tá, em alguns circuitos, pessoal, onde já na saída aqui, ó, dos dois terminais, nós temos elementos em paralelo, tá? Isso aqui geralmente simplifica muito os cálculos, tá? Por quê? Porque nesse momento, quando eu fecho um curto aqui, ó, a tensão entre os terminais vai a zero por causa do curto. Então, tudo que tiver em paralelo é zerado. Então, nesse caso aqui, nós temos essa tensão Vx aqui, que é a tensão em cima do resistor, ela vai a zero, tá? A 0 volts, ok? Só que, e essa tensão Vx é que aparece aqui multiplicada por 0,75, tá? Vezes essa tensão Vx para dar essa corrente, ok? Então, se a tensão Vx vai a zero, essa corrente aqui também vai a zero, tá? 0 amperes. Então, na verdade, esses dois elementos aqui são eliminados, tá? De uma vez só. Beleza, fica mais simples ainda, tá? Então, o nosso circuito, ele fica como? Ele fica assim, ó. Então, esse elemento aqui, ele é eliminado, tá? Ele é eliminado. E esse elemento aqui também é eliminado, tá? Ele é eliminado por causa do curto-circuito, tá? Então, fica um circuitinho assim, ok? Então, a corrente de curto-circuito, que é essa corrente aqui, ó, corrente IAB, tá? É a corrente desse circuito aqui, tá? Então, nós só precisamos calcular a corrente IAB, tá? Então, a corrente IAB, pessoal, é a corrente deste resistor aqui, tá? É a corrente desse resistor. Se a gente dizer, então, que a corrente dessa malha, né, ela é IAB, tá? A corrente dessa malha é IAB, então a corrente vai ficar nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, nós temos que pegar a diferença de potencial em cima desse resistor aqui e calcular a corrente dele. Como essa fonte aqui está invertida, nesse ponto aqui nós temos menos 50 volts. Tá? Então, a corrente IAB, na verdade, é como se eu estivesse fazendo por nós, no final das contas, né? Porque a diferença de tensão, ó, no lado direito, aqui nós temos 0 volt, né? Então, aqui está o 0 volt. E aqui nós temos menos 50. Então, é menos 50 menos 0 sobre 12. Tá? Então, vai dar uma corrente negativa porque a fonte está invertida. Tá? Então, isso aqui é menos 50 dividido por 12. Tá? Menos 4,1666. 66. Vou arredondar para 7 aqui. Tá? Mas é uma dízima isso aqui. Se vocês quiserem, usem mais casas depois da vírgula. Tá? Aconselho a usarem. Ok? Beleza? Então, esse é a corrente de Norton. Tá? Então, quando tiver elementos em paralelo, geralmente simplifica. Tá? Não é sempre, mas
muitas vezes simplifica. Beleza? Depois, o que nós temos que calcular? Temos que calcular a corrente de a resistência equivalente entre os terminais. Tá? Eu vou colocar isso. Opa. Isso aqui que fica mais. Libera mais espaço para mim. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encontrar a resistência equivalente entre os terminais A e B. Tá? Para mim fazer isso, nós precisamos zerar as fontes independentes. Tá? Então, quais são as fontes independentes do circuito? É essa fonte de 50 volts aqui. Então, essa fonte nós vamos zerar ela. Tá? Então, a gente vai pegar, zerar uma fonte de tensão é a mesma coisa que fazer um curto, né? Porque uma fonte de 0 volt é igual a um curto-circuito. Beleza? Então, zeramos esse cara aqui, ó, tá? Esse resistor de 12, se eu quiser, eu posso desenhar ele, inclusive, aqui, ó, tá? Vou tirar ele lá de cima, CR1 de 12, que ele só mudamos ele de lugar, tá? Fica a mesma coisa. Então, aqui, ó, é o R1 de 12 volts. Por que eu mudei de lugar? Só para mostrar que está todo mundo em paralelo aqui, tá? Tá todo mundo em paralelo. E aqui, pessoal, nós temos então duas possibilidades. Nós podemos pegar esse circuito aqui, ó, e colocar nos terminais uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão com um valor específico aí, que nós temos que escolher. Eu colocaria, como aqui tem 12 ohms, aqui é 4, eu colocaria 12 volts aqui, tá? 12 volts, que é a tensão VO, 12 volts. E daí eu calculo essa corrente aqui, ó, corrente IO. Tá? E daí o meu resistor de Norton, ele é o VO sobre o IO. Tá? Beleza? Então tá, desse jeito aqui eu acho que é o mais fácil. Com a fonte de tensão é o mais fácil deles. Então vamos lá. Então nós temos que pegar e somar todas as correntes nesse nó aqui. Tá? Então, como nós estamos com 12 volts, tá? Vai aparecer 12 volts em cima deste resistor aqui. Tá? Então, você tem 12 volts em cima de um resistor de 4 ohms, então a corrente, vamos calcular, cara, aqui a corrente do resistor 1, corrente do resistor 2, tá? Ambas para baixo aqui. IR1 e aqui o IR2, tá? Então, para baixo no IR1, se nós temos 12 volts aqui, ó, e aqui é 0, então 12 por 12 vai dar, isso aqui vamos chamar de, é o VO, né? VO sobre R1, isso aqui vai dar 12 por 12, 1 ampere. No resistor 2, nós também temos 12 volts. E aqui é 4. Então, 12 dividido por 4. Vamos colocar R1, R2. Isso aqui é 12 dividido por 4. Tá? Que vai dar 3 amperes. Beleza? E aqui ó, nós temos a corrente da fonte, tá? Que é o IF. Essa corrente da fonte ela é 0,75 vezes Vx. Tá? Só que o nosso Vx é o próprio VO, né? Porque está todo mundo em paralelo, que é 12. Tá? Então aqui vai dar 0,75 vezes 12. Tá? Isso aqui dá 9, eu acho, né? 75 vezes 12, 9, né? 9 amperes. Ok? Então, se a gente olhar esse nó aqui em cima, pessoal, nós temos quais correntes entrando? Nós temos o IO entrando aqui, ó. Ele vem de lá da esquerda, o IF entrando e está saindo IR1 e IR2. Tá? Então, a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Aqui nesse nó A, tá? No nó A, fica meio cacofônico, mas é isso aí mesmo. Nós estamos entrando com IO mais IF e está saindo IR1 e mais o IR2. Ok? Então, o IO que nós estamos procurando. Tá? Então, vai ser IR1 mais IR2 menos IF. Tá? Então, o IR1, pessoal, é 1 ampere, mais o R2, que é 3, menos 9.
Tá? Então, isso aqui vai dar 4. Isso aqui vai dar um IO de menos 5, né? Menos 5 amperes. IO. Ok? Menos 5 amperes. E daí é só calcular o RM, né? Então, o meu VO sobre o IO. Tá? Meu VO é 12 e o meu IO é menos 5. Tá? Então, dividindo, esse cara aí vai dar 12 dividido por menos 5, que vai dar menos 2,4. Tá? Que é aquele caso onde nós tínhamos uma resistência negativa, né? Tá? Resistência negativa. Beleza. Que é aquele caso onde todo mundo acharia que estaria errado, né? Que alguém falou, né? Ah, eu ia apagar tudo e tentar fazer de novo porque deu resistência negativa. Mas aqui, pessoal, quando temos fontes controladas, tá? Pode dar um valor negativo. Tá? Beleza? E aí, se vocês quiserem ainda fazer pelo outra maneira de fazer, pessoal, é pegar e colocar, tanto faz qual método vocês usarem, né? Mas vocês podem vir aqui, ó, fazer o outro caso aqui também. O outro caso é a gente sempre zera esse cara aqui, né? Tá? Zera esse cara aqui. O R1 eu vou colocar embaixo de novo ali. Só para ficar padrão. Aqui o R1, que é 12. Tá? A outra possibilidade para resolver, pessoal, é colocando uma fonte de corrente. Tá? Coloca uma fonte de corrente aqui, ó. Ok? Então, uma fonte aqui de valor que vocês quiserem. Tá? Aqui um IO. Quando eu coloco corrente, eu sempre procuro colocar 1 ampere aqui, tá? Porque daí na hora de calcular o RN aqui, é VO dividido por IO, então vai ser o valor da tensão que vai dar aqui, já vai ser o próprio, que vai dividir por 1, né? Então já vai dar o próprio valor do RN, tá? Mas coloca o valor que vocês quiserem, tá? E daí o nosso objetivo, pessoal, é pegar e calcular essa tensão aqui, ó, tá? E daí, depois a gente calcular essa tensão aqui, já é a própria tensão do VO, né? Essa tensão VO que nós estamos procurando. Então, aqui, na verdade, é o próprio VO. Tá? Daí é só equacionar as correntes aqui, da mesma forma de antes. Né? Coloca o IR1 aqui, abaixo, IR2, tá? E o que mais? Nós temos essa corrente IF para cima, tá? E temos o IO entrando no nó. Tá? Então, só contabilizar todas as correntes. Fica IO mais IF igual a IR1, que está saindo, mais o IR2. Tá? O IO é 1 ampere, o IF ele é 0,75 Vx, e o Vx é o próprio VO. Né? Então, aqui fica 0,75 Vx. E o IR1 é VO sobre 12, VO sobre 12, e o outro é VO sobre 4. Tá? Então, aqui é só tirar o mínimo agora. Tá? Mínimo de 12 e 4 é 12. Vai dar 12. 12. Aqui é 1 embaixo. 1 embaixo. 12 por 1 dá 12. 12 dividido por 1 dá 12 vezes 0,75 dá 9. 9. Aqui VO, né? VO. 12 por 12 dá 1, que dá VO. 12 por 4 dá 3, dá mais 3 VO. Corta esse cara aqui. Aqui vai dar 4 VO, vem esse cara para o outro lado, vai dar menos 5, né? Então, daqui vai dar 12 menos 5 VO. Passa dividindo. Vai dar 12 dividido por menos 5, tá? Que dá os menos 2,4, tá? Volts, né? Volts. Que daí nós temos que pegar e jogar lá naquela equação. Então, jogando lá, menos 2,4, tá? Volts. Então, nosso Rn vai dar menos 2,4 ohms. Tá? Beleza?
Então, são as duas formas. Vocês podem colocar na lista, pessoal, entreguem só uma, não precisa fazer as duas, a não ser que queiram fazer para aprender. Tá? Mas não precisa, fazem só uma, aquela que vocês acharem mais fácil. Tá? Geralmente, os que a gente fez até agora, os casos onde nós colocamos fonte de tensão, geralmente ficou mais fácil, mas não necessariamente vai ser sempre assim. Tá? Beleza? E então, o nosso equivalente final, né? Que vocês têm que desenhar também, não é só calcular isso ali, tem que desenhar o equivalente. Vocês vão colocar aqui, ó. Vão colocar aqui, ó, uma fonte de corrente em cima do resistor equivalente, os terminais A e B. A, B, então aqui é o Rn, menos 2,4 ohms. E aqui é a corrente, IAB, e N de menos 4,167. Tá? Amperes. Beleza? Então, esse aí é o procedimento, né, para vocês encontrarem o valor da corrente. Tá? Beleza? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Procedimento agora, vocês já estão treinados, né? Já viram muita coisa, já resolveram exercícios muito mais complicados do que esse aí. Então acaba que não fica mais tão complicado do que isso aí. Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Aqui só vou mostrar rapidinho como é que foi feito o de antes, né? Que nem tá no slide, tá? Isso aqui nós já fizemos, né? Então vai acabar eliminando aquela fonte, tá? E depois nós vamos. Aqui eu calculei também pelas duas formas, tá? Tá no slide. Então vai ter com fonte de corrente, com fonte de tensão, tá? E depois para calcular quando eu tenho fonte controlada, tá? É só pegar e colocar ou uma fonte de tensão, ou fonte de corrente. Aqui eu fiz com a fonte de corrente, tá? 1 ampere. É o mesmo procedimento, tá? É o que eu já fiz, tá? Vai dar 2,4, menos 2,4 ohms, tá? E esse aqui fica o nosso equivalente final, tá? Aí, se quisesse colocar aqui uma resistência para testar como é que fica o equivalente, tá? Não tem problema. Desde que não coloque uma carga com 2,4 ohms, senão vai dar uma indeterminação. Tá? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Acharam o equivalente Norton mais fácil ou mais difícil do que o equivalente Thevenin? O que vocês acharam? À primeira vista, sim, mais fácil, professor. Mas vamos ver nos exercícios, né? Sim. Tá? Então, assim, ó, pessoal, na lista, toda a lista está escrito assim, ó, calcule o equivalente Thevenin e o equivalente Norton. Tá? Tá bem assim nos exercícios. Na lista, tá mais compreensível do Lucas. Beleza. Então, na lista tem para calcular os dois, o Thevenin e o Norton. Tá? Então, quando vocês estiverem fazendo exercício, já vão fazendo os dois. Tá? Façam um, depois façam outro. Eu vou mostrar agora qual que é a equivalência entre os dois. Tá? Qual que é a equivalência entre o Thevenin e o Norton. Tá? E daí, na lista, na lista 9.1, eu quero que vocês façam um exercício lá e
e eu peço para vocês entregarem para mim o Thevenin, tá? Peço para entregar o Thevenin. E daí, o 9.2, eu peço um outro exercício para entregar o Norton. Tá? Então, leiam o enunciado da questão lá para não se confundirem. Tá? São uma tarefa para entregar o Thevenin, na outra para entregar o Norton. Tá? Na segunda, daí tem uma de máxima transferência de potência, que daí tem que ser por Thevenin. Aí também. Tá? Beleza? Então, tá. Então, assim, ó, de Norton, pessoal, é isso aí. Vocês têm que fazer os exercícios, tá? Tem que fazer os exercícios e é basicamente isso aí, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho uma outra aula, tá? Que é bem curtinha, que é só para mostrar a equivalência entre os dois, tá? Que não pertence à aula de... Não faz parte da aula de Norton, tá? Deixa eu só trocar aqui. Para de apresentar. Tá? Essa parte aqui, pessoal, tem anos que eu nem passo ela, porque eu só estou passando agora porque sobrou tempo, tá? Que a gente chama de conversão, tá? Entre equivalente Thevenin e Norton, tá? Ou também chamado de conversão Thevenin-Norton, tá? Ela é bem interessante, eu gosto de ver essa abordagem, tá? Vocês vão ver que ela é bem interessante em alguns casos, tá? Então, qual que nós vimos separadamente, né? Nós vimos primeiro o equivalente Thevenin, depois vimos o equivalente Norton, tá? Então, os teoremas de Thevenin e Norton são utilizados com a mesma finalidade, transformar um circuito complexo em um circuito mais simples. Ambos os equivalentes são obtidos através de métodos semelhantes. A resistência de Thevenin e a de Norton são a mesma coisa, são iguais, tá? RTH é igual a RN, tá? Então, no equivalente Thevenin, nós temos uma fonte de tensão e uma resistência entre os terminais. E no equivalente Norton, nós temos uma fonte de corrente e um resistor de Norton. Tá? Ok? Então, o que acontece? Existe uma maneira da gente pegar e converter um no outro. Tá? Se eu achei o Thevenin, eu posso calcular o Norton. Se eu achei o Norton, eu posso calcular o Thevenin a partir dele. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, ó, como encontrar o equivalente Norton a partir do Thevenin? Tá? O que acontece? A corrente de Norton, como é que a gente fazia? A gente fez antes para encontrar a corrente de Norton? A gente fechava um curto-circuito, né, entre os terminais. Se a gente vir aqui e fechar um curto-circuito no equivalente Thevenin, nós vamos achar a corrente de Norton. Tá? Quanto que é a corrente de curto-circuito do equivalente Thevenin? Tá? É só pegar a tensão e dividir por RTH, que é a corrente de curto-circuito. Né? Que é a corrente de curto-circuito. Tá? Então, isso para nós é o equivalente Norton. Tá? Então, se eu já encontrei o equivalente, tá? Encontrei o equivalente, é só eu pegar aí, que se eu quero passar, que nem nos exercícios, eu peço calcule o equivalente Thevenin. Então, vocês vão encontrar esse cara aqui. Aí depois eu peço calcule o equivalente Norton. Eu posso simplesmente converter daqui para cá. A resistência de Norton e a de Thevenin são iguais. E a corrente é só dividir o VTH pelo RTH. Tá? Então já vai direto. Tá? Ok? Então, se eu já estou com o equivalente Thevenin na mão, tá? Quero calcular a corrente de Norton, fecha um curto nos terminais, calcula a corrente. A resistência de Norton, ela é o quê? É quando nós pegamos o circuito e zeramos as fontes. Tá? Então, se a gente estiver calculando então a resistência de Norton, é a resistência entre os terminais. Tá? Então, a resistência de Norton ali vai ser igual à resistência de Thevenin. Tá? Porque esse é o objetivo, né? É zerar as fontes e olhar a resistência entre os terminais. Tá? Então, é direto. Tá? Ok? E o contrário também é verdade.
tá? Se eu tenho o equivalente Norton e eu quero achar o Thevenin, quero passar para a direita. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que calcular a tensão de circuito aberto, que é o VTH. Então, qual que é a tensão do circuito aberto no equivalente Norton? É só eu calcular essa tensão aqui. Então, é toda a corrente vai para o resistor. Então, a tensão entre os terminais é Rn vezes In, que é a tensão de Thevenin. Tá? Então, se eu já Então, tenho o Norton, quero voltar para o Thevenin, é só multiplicar os dois. Tá? então, se eu tenho que calcular nos dois, eu posso escolher um dos dois, calcular só ele e depois só mudar o. Pode, pode. Sem Legal. problema. Sem problemas. Tá? Na lista, eu quero que vocês calculem o Norton fechando o curto, né? Porque o procedimento para calcular o equivalente Norton, tá, é fechando um curto. E o procedimento para calcular a corrente de Norton, né? O procedimento é fechar um curto-circuito, tá? O procedimento para calcular a tensão de Thevenin é calcular a tensão do circuito aberto. Tá? Então, eu quero que vocês façam na lista, né? Vai ser pelos dois, tá? Mas na prova eu vou deixar livre, vocês calculam do jeito que vocês quiserem. Tá? Porque outra maneira, pessoal, é fazer o seguinte: eu posso calcular a corrente de Norton e a tensão de Thevenin. E daí, se eu dividir a tensão de Thevenin pela corrente de Norton, vai dar a resistência. Tá? Só que daí, geralmente, para calcular o VTH e o IN, é os dois métodos mais difíceis, né? A resistência, geralmente, é o procedimento mais fácil, né? Porque é só calcular a resistência equivalente, né? E daí é uma associação de resistores. Então, pega e calcula o RN, tá? O RTH, que é a mesma coisa, e daí depois escolhe. Qual que é mais fácil? Será que é mais fácil calcular a corrente Norton ou a tensão de Thevenin? Tá? Então, daí escolhe uma da outra e depois converte. Tá? Beleza? Então, o procedimento é o mesmo. Tá? Então, ó, se vocês olharem aquele primeiro exercício que nós já resolvemos na aula de Thevenin, eu resolvi esse exercício, e na aula de Norton, há pouco tempo atrás ali, eu calculei o equivalente Norton dele. Tá? Então, se vocês olharem, os dois equivalentes estão aqui. Ó. Esse resistor aqui, ó, é de 20 e aqui é de 20 também. Tá? A corrente de Norton é 4,2 e a tensão de Thevenin é 8,4. Tá? Então, eu posso pegar e converter, ó, daqui para cá. Como é que eu faço? É só fechar um curto, ó, 84 dividido por 20 vai dar 4,2, que é a corrente aqui. Porque quando eu fecho um curto é a corrente de curto-circuito e a corrente de Norton é a corrente de curto-circuito. Né? Se eu fechar um curto aqui também vai dar 4,2, porque vai tudo pelo curto. Tá? Esse resistor é eliminado. Tá? Beleza? E se eu quiser pegar e o RN é o próprio RTH. Né? Agora, se eu quero fazer o contrário, daqui para cá, o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular a tensão do circuito aberto, tá? Que é o VTH, né? VTH, tensão do circuito aberto. Então, toda essa corrente iria passar toda pelo resistor. Daí ia ficar 4,2 vezes 20, que vai dar os 84. Tá? E o RTH é o próprio RN. Tá? Então, eles são equivalentes. Tá? Existe um equivalente entre os equivalentes. Tá? Loucura, né? Então, faz sentido, né? Faz sentido. E isso aí ajuda muitas vezes. Tá? Então, o que vocês poderiam fazer aqui, ó, por exemplo? Se eu quero calcular o equivalente Thevenin e Norton desse circuito aqui, ó, vocês podem fazer o seguinte, ó. O RTH, o RN, é o mesmo procedimento. Então, tem que zerar as fontes, não tem o que fazer. Vocês iam zerar essa fonte aqui, ó. Essa aqui ia virar um circuito aberto, ia ficar o paralelo desses dois, que dá 12, mais 8, que dá 20. Fechou. Agora, vocês podem optar, em alguns casos, em calcular o VTH ou o IN. Tá? E daí calcula o outro depois, porque já tem os resistores. Daí a pergunta é, neste circuito aqui, ó, vou perguntar para vocês aí, ó, o que será que é mais fácil, calcular o VTH ou calcular o IN?
Tipo, calcular a corrente de curto-circuito aqui ou a tensão de circuito aberto? O que vocês acham aí que dá menos trabalho? O que vocês acham aí? Calcular a tensão de circuito aberto entre o A e o B ou calcular a corrente de curto-circuito entre o A e o B? Alguém se arrisca? Ninguém? Atenção? Por quê? Não, só respondi para não ficar sem resposta. Ah, bom. Não, pior que eu não sei, professor. Eu colocaria, acho que o Thevenin. Por causa que daí era só uma equação, o resistor R2 não ia contar. Isso, exatamente isso aí. O Thiago chutou e chutou certo ainda, mas agora veio a explicação. Tá? Cara, eu dei um chute pensado, cara. Não foi um chute assim na lua, cara. É que tem 50% de chance, né? Então, Mas tinha duas alternativas, né, cara? sim, tá bom. Mas o colega falou correto, ó. Então, se eu tenho que calcular a tensão do circuito aberto, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aberto esse cara aqui, ó, não tem corrente, acaba que esse R2 é eliminado. Então, diminuiu um componente do circuito. Geralmente, isso facilita, tá? Se eu tivesse que calcular a corrente de curto-circuito, eu fecharia um curto aqui, ó, e daí eu teria mais componentes, né? Eu teria que fazer, se fosse por malhas, ia ficar mais complicado ainda, tá? Agora, ou poderia fazer o paralelo desses dois aqui, daí, mas depois tem que dividir a corrente, fica bem mais complicado. Então a tensão do circuito aberto é mais fácil, né? Tá? Então essa é uma maneira de analisar o circuito. Eu posso escolher se eu quero calcular o VTH ou o IN. Tá? Daí, digamos que eu calculei então o VTH, eu sei a resistência, eu divido uma para outra e calculo a corrente de Norton. Tá? Então, só que em alguns casos, pessoal, digamos que não tivesse R2 aqui, ó, não tivesse R2, o A fosse direto aqui, ó, daí seria mais fácil fazer a corrente de curto-circuito. Porque daí eu ia curto-circuitar aqui, ó, e ia acabar eliminando esse R3. Daí ia simplificar mais ainda. Tá? Então vai depender do caso. Se tem um resistor ou uma coisa pendurada aqui, ó, em série, tá? Flutuando aqui, ó, geralmente o Thevenin é melhor. Agora, se tiver um elemento em paralelo aqui, logo, tá? Geralmente a corrente de norte é mais fácil, porque daí elimina esse componente aqui. Tá? Beleza? Tá, beleza. Então tá entendido o que é a conversão entre uma e outra, tá? Só que agora, pessoal, eu vou utilizar esse conceito para resolver o circuito, tá? De uma outra forma que vocês não viram até agora, tá? Que é a chamada equivalência ou transformação Thevenin-Norton, tá? Isso aqui tem no livro lá do Alexander, ele comenta isso aí também, tá? Então, olha lá, essa parte, eu acho bem interessante essa parte, tá? Então, se vocês olharem esse circuito aí, ó, olhem o que está ali ó, dentro daquele sublinhado, daquele pontilhado ali. Tá? Se a gente pegar e recortar o que está ali dentro, se eu recortar o que está ali dentro, isso ali tem cara de ser um mini equivalente Thevenin ou Norton ali dentro? Fonte de corrente. Oi? Norton? Norton, né? Tem a cara de ser um Norton no meio do circuito. Tá? E daí a pergunta é o seguinte: aqui eu tenho uma fonte de tensão, ó. E eu não poderia pegar esses dois componentes aqui, o que está dentro do sublinhado, do pontilhado, e converter para um Thevenin, para ficar em série com essa fonte de 80, que é o que nós podemos fazer aqui, ó. Então isso ali é um Norton, tá? Então a fonte de 3 amperes e o resistor de 20 são um pequeno equivalente Norton dentro do circuito, tá? Então eu posso converter esse pequeno equivalente num Thevenin, tá? Então, eu vou pegar e vou calcular. 3 vezes 20 vai dar 60. Tá? E o resistor de Thevenin é o mesmo, do Norton. Tá? Então, eu vou converter isso aqui. Ó. Olha aqui. Eu vou converter o equivalente Norton para um Thevenin. Então, vai ficar um resistor de 20 e uma fonte de 60. Tá? E daí, o que acontece? Essa fonte de 60, pessoal, está em série com a fonte de 80. Tá? Então, eu posso somar essas duas.
tá? Quando nós temos duas fontes assim, ó, ligadas em série, é o caso onde a gente tem, por exemplo, as pilhas do controle remoto, do controle remoto da televisão, né? Temos duas pilhas de 1,5 em série, elas se somam para dar 3 volts, tá? Então, aqui uma fonte de 80 em série com uma de 60, bom, a gente vai somar as tensões, vai dar uma fonte de 140, tá? Ok? E daí, esse resistor aqui, ó, a gente pode desenhar ele para o lado, ó. O de 20 vai ficar aqui, ó. Tá? Daí ficou um circuitinho assim. Beleza? Pausa para absorção aí, tranquilo? Ô, professor, eu não sei se eu vou conseguir continuar a aula, porque eu vou ter que comprar um cérebro novo que o meu antigo queimou. Comprar o quê? Vou ter que comprar um cérebro novo, meu antigo queimou. É legal isso aqui, né? Buga a mente, né? Mas é interessante. Vocês não precisam usar isso aqui, tá, pessoal? Tá? Mas é interessante para vocês entenderem mais de circuitos elétricos, tá? Aguenta firme aí, colega. Aguenta firme. O Tibola é que nem o Olinto. O Olinto diz assim que ele tá aqui para ensinar, mas ele complica porque ele gosta. Não, mas não é complicado. Isso aqui é legal, é interessante ver que dá para fazer isso, tá? Bem interessante. Então vamos lá, vamos continuar. Não parou por aí, dá para ir mais para frente. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem um. Se vocês olharem só essa partezinha, eu levei para outro slide. Só essa parte ali, ó, que equivalente que é aquele ali que está dentro do pontilhado? Thevenin ou Norton? Thevenin? É um Thevenin, né? E daí, o que acontece? A gente poderia pegar esse equivalente Thevenin e transformar agora para um Norton. Para quê? Porque quando a gente fizer um Norton, vai vir um resistor aqui na saída e vai ficar em paralelo com o R3. A gente vai poder fazer o paralelo do resistor de Norton com o R3. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular a corrente de Norton ali? É o 140 dividido por 20, vai dar 7 amperes. Tá? E a resistência de Norton é o próprio 20. Tá? É o próprio 20. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esse pontilhado aqui que tem um Thevenin por um Norton. Tá? Vai ficar assim. Vai ficar aquela fonte de 7 amperes que vai vir aqui. Tá? E um resistor de 20. Ok? Olha que beleza. Daí o que aconteceu? Esse resistor aqui, ó, ele vai ficar em paralelo com esse. Tá? Vai ficar em paralelo com esse. Então, ó, os resistores 20 e 30 podem ser agrupados em paralelo. 20 com 30 vai dar um resistor de 12. Tá? Então, o meu circuito vai ficar assim agora. Ó. Tá? Com a fonte de 7 e o resistor de 12 aqui. Tá? E aqui, ó, 8 ohms. Beleza? O que vocês fariam agora para simplificar mais ainda? Agora vocês já entenderam o que nós estamos fazendo aí. O que vocês fariam agora com esse equivalente aí? Um outro de Thevenin. Aonde? Eu faria ali na fonte, ali na. Isso, ali, né? É, onde tá vermelho, é isso aí mesmo. Isso aí. Então ali tem um Norton ali. Então nós vamos converter esse Norton para um Thevenin. Tá? Então vai ficar uma fonte de tensão em série com resistor. Então a tensão de Thevenin é o 7 vezes o 12 ali, vai dar 84 volts. Tá? E a resistência de Thevenin é os 12. Tá? Então a gente vai transformar aquele circuito ali em uma fonte de 84 em série com resistor de 12. Tá? Ok? E agora o que a gente faz? Tem esse resistor aqui em série com esse. Tá? E daí o resistor de 12 e 8 pode ser agrupados em série. Tá? E daí a gente chega no equivalente Thevenin final ali. Que a gente já calculou. Tá? E se quiser calcular o Norton, é só dividir e vai chegar na mesma equação. Tá? Que loucura, né? Interessante, né? É uma maneira diferente da gente ver o circuito, né? Uma maneira diferente. Ei, o senhor falou, dá para trocar o Norton pelo Thevenin. O senhor foi no exemplo, trocou umas 32 vezes.
Exatamente. Só que na verdade, é assim, ó, o trabalho é quase o mesmo de resolver todas as equações. É que a gente troca um circuito que é mais complicado por vários circuitozinhos simples. Dá um monte de cálculo também, mas são cálculos mais simples. São cálculos mais... sempre os mesmos. Só tem uma multiplicação e divisão, multiplicação e divisão. Se fosse fazer o sistema completo, daí tem geralmente tem um sistema para resolver, né? Assim, ó, eu estou mostrando isso aqui, ó, e eu não vou cobrar na lista nem na prova, tá? Não precisa usar. Isso aqui é para se vocês quiserem, tá? Utilizar. Tá? Mas saibam que é possível fazer conversão Thevin-Norton dentro de circuitos, tá? Dentro de alguns circuitos. Então é só uma curiosidade. Curiosidade. Mas se quiserem, testem alguns circuitos aí para vocês verem. Aqui eu também, a mesma coisa. Ó. Tem mais um exemplo feito, que é aquele mesmo exemplo da aula, tá? Mesmo exemplo da aula. Eu acho que só tem esse exemplo aqui ainda. Isso, esse aqui é o último, tá? Esse aqui é o último. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Nós temos, ó, desse lado, nós temos um equivalente Thevenin, ponto de tensão e resistência, tá? E do outro lado também tem um Thevenin, ó. Thevenin de uma resistência e uma fonte, tá? Então, a gente pode converter esse Thevenin aqui, ó, em um Norton e aquele Thevenin em outro Norton, tá? Também simplifica bastante, tá? O que nós podemos fazer? Aqui a conversão, né? Então, é 40 volts dividido por 12, tá? Vai dar 3,33, que é a corrente dessa fonte. A resistência de 12 vai vir aqui, ó, tá? É a mesma resistência. Aqui, ó, nós temos 20 volts por 5, que vai dar 4 amperes. A resistência de 5 vem para cá, ó, tá? É a mesma, não muda nada. Tá? Ok, daqui nós podemos fazer algumas simplificações também. Tá? Nós temos então a fonte de 3.63, 12, 8, fonte de 2, a fonte de 4 e o resistor de 5. Tá? O que nós podemos simplificar aqui? Primeiro, o paralelo dos dois resistores, 12 e 8. Tá? Então, os 12 e 8 podem ser agrupados em paralelo. Vai dar 4,8. Tá? 4,8. E aqui, ó, pessoal, nós temos duas fontes de corrente em paralelo. Tá? Duas fontes de corrente em paralelo. O que eu faço quando eu tenho duas fontes em paralelo? Nós podemos pegar essas duas fontes e agrupar elas em uma fonte só. Tá? Que é o caso assim, ó, se nós temos duas fontes de corrente em paralelo, a corrente total é a soma das duas. Tá? Se elas tiverem com polaridades opostas, daí elas se subtraem. Tá? Então, fontes de corrente em paralelo não tem problema. Tá? Porque eu não posso botar fonte de corrente em série. Tá? Porque daí cada uma vai ter uma corrente diferente e daí não funciona. Tá? Da mesma forma que não pode ter fonte de tensão em paralelo. Tá? Então, se eu colocar isso aqui, ó, assim, aqui tipo 12 volts, aqui 5 volts, isso aqui não funciona, né? Não pode. Para mim, colocar em paralelo, elas têm que estar com exatamente a mesma tensão. Tá? Então, aqui, ó, 2 amperes e 4 amperes, eu somo as duas. Tá? Vai dar uma fonte de 6 amperes total. Tá? E daí, agora, nós temos dois. Esse circuito é esse aí. Ó. Temos dois Nortons. Tá? Um de cada lado. Então, a gente pode pegar esses dois Nortons e converter eles em dois Thevenins. Né? Porque o Norton é bom para agrupar quando eles estão em paralelo, né? E o Thevenin é bom para agrupar quando estão em série. Tá? Então, como nós queremos agrupar esses caras aqui em série, então tem que passar para um Thevenin. Tá? Então, transformando os equivalentes Norton acima em equivalentes Thevenin, tá? Fica um circuitinho assim. Tá? Então, do primeiro equivalente vai dar 3,33 vezes 4,8 para dar a tensão de Thevenin, tá? Que dá 16 volts. A resistência de Norton e Thevenin é a mesma, 4,8. Na outra aqui, a tensão é 5 vezes 6 vai dar 30 volts aqui. E os 5 ohms vai vir para cá.
Tá? Bônus 1. Beleza? E daí agora, pessoal, esse circuito aqui, ó, ele está todo em série. Tá? Todo em série, porque se tivesse uma corrente aqui ó, circulando, ela passaria em todos os elementos. Então, o resistor de 4.8 e 5, eles estão todos em série. Eu posso mover eles de lugar. Tá? Então, eu posso mover eles assim. Ó, tá? Então, o que eu fiz? Eu escorreguei esses componentes daqui para cá. Ó. Eles vieram aqui. Ó, tá? E o resistor, a gente só move ele no lugar, porque está todo mundo em série, né? Então a ordem não importa. Eu só movi ele assim e coloquei lá em cima, do outro lado. Então ficou o 4.8 em série com o 5. E essa fonte aqui, eu só tenho que tomar cuidado com a polaridade. Ó. O menos da fonte está ligado com o menos da fonte. Tá? Então ele está certo aqui. Ó. Eu só movi essa fonte e botei ela aqui embaixo. Ó. Tá? E daí nós temos que agrupar esses termos aí. Tá? Lembrando que aqui tem fontes em série. Tá? Então, se elas estão com a mesma polaridade, ó, mais com mais, a gente soma. Tá? E se elas estiverem opostas, daí a gente subtrai. Né? Tá? Então, se eu quero saber com a polaridade para cima, eu pego a que está com a polaridade para cima menos a outra. Tá? Então, fica V1 menos V2. Então, ele vai dar 16 menos 30, dá menos 14. E lá em cima dá 9.8. Tá? E daí o equivalente norte é só converter também, né? Então, é outro procedimento aí, se vocês quiserem testar ele, pessoal. Tá? Aconselho aí, se vocês tiverem um tempinho aí, antes da prova, quiserem testar, é uma maneira de entender melhor os equivalentes. Tá? Ok? Outra forma de ver o circuito Thevin e Norton. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Então, pessoal, esse é o conteúdo da prova. Tá? Nós temos a prova, então, na quinta-feira da semana que vem. Tá? Segunda, daí a gente pode pegar e fazer uma revisão. Pode fazer exercícios, se quiser. Ou, se quiser, a gente pode começar conteúdo novo. Foi comentado que vocês não queriam começar conteúdo novo, tá? Para não pesar muito. Tá? Mas, senão a gente faz exercícios. Tá? Não sei o que vocês preferem. Fazer uma revisãozinha, fazer mais alguns exercícios. Eu, por mim, falando por mim, né? Se pudesse dar uma revisada ali na parte do início, logo depois da segunda prova, ali eu tô bem perdido. Tá? Superposição ali. Beleza, beleza. Daí segunda é só revisão. Tá? Uma revisão e daí fazer alguns exercícios. Então, você já tem uma tarefa para entregar amanhã, né? Então, já vai surgir dúvidas ali, né? Então, já venham segunda com as dúvidas Isso. Então, já venham com as dúvidas já polidas, tá? Só para a gente tirar as dúvidas, tá? Senão a gente começa a aula e não... Tipo, eu vou fazer um exercício aleatório ali que pode ser que aquele vocês não têm dúvida, né? Tá. Beleza? Então, estudem, tá? Vou terminar a aula hoje, vou terminar mais cedo, né? E daí, segunda, tirar dúvidas e faço as tarefas. E daí, quinta, a prova, né? Tá? Eu coloquei as provas as provas passadas também no Moodle, não sei se vocês viram. Tá? Então, já tem bastante exercício lá para vocês fazerem. Tá? Podem fazer as provas também. Dá para se divertir. Beleza? Tranquilo. Então tá. Beleza, isso aí. Vou parar de gravar aqui, daí dá para falar bobagem.